Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos na página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro para uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. Hoje leremos do terceiro canto, Status Quo, do capítulo 6, A Formação da Forma Universal. Hoje é o verso de número 32. Eu sou Atsundara Das. Desejo a todos uma ótima manhã transcendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 6, verso 32. Vishovartanta tasyorvor loka vritti karir vibho vaishyastadudbhayovartam nrinamyasamavartayat. Vishovartanta tasyorvor loka vritti karir vibho Vaishyastadudbhavovartam Nrinamyasamarvatayat. Vishovartantatasyorvor Loka vritti karir vibho Vaishyastadudbhavovartam Nrinamyasamavartayat. Então, significado e tradução dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Visha, meio de vida, mediante a produção e distribuição. Avartanta, gerado. Tasya, sua, da forma gigantesca. Urvoa, das coxas. Loka Vritirkarya, meio de subsistência. Vibhoa, do Senhor. Vaishya, a comunidade mercantil. Tad, sua. Udbhava, orientação. Vartan, meio de vida. Nrinam, de todos os homens. Yaha, aquele que. Samavartayat, executou. Tradução. O meio de subsistência de todas as pessoas, a saber, a produção de cereais e sua distribuição aos prajas, foi gerado a partir das coxas da forma gigantesca do Senhor. Os comerciantes que se encarregam desta execução se chamam Vaishyas. Comentário. Aqui se menciona claramente que o meio de vida da sociedade humana é Visha, ou seja, a agricultura e o negócio de distribuição dos produtos agrícolas, que envolve o transporte, as operações bancárias, etc. A indústria é um meio de vida artificial e a indústria em larga escala, em especial, é a fonte de todos os problemas da sociedade. Bhagavad Gita também declara-se que os deveres dos Vaishyas, aqueles que se dedicam a Visha, são a proteção às vacas, a agricultura e os negócios. Nós já discutimos que o ser humano pode seguramente depender da vaca e da terra agrícola para sua subsistência. O intercâmbio de produtos através de operações bancárias e transportes é uma ramificação desse tipo de vida. Os Vaishyas dividem-se em muitas subseções. Alguns deles são chamados Kshetri, ou donos de terras. Outros são chamados Krishna, ou lavradores de terras. Outros são chamados Tilavanik, ou produtores de cereais. Outros são chamados Gandhavanik, ou comerciantes de condimentos. E outros são chamados Suvarnavanik, ou comerciantes de ouro e banqueiros. Os Brahmanas são os preceptores e mestres espirituais.
Os kshatras protegem os cidadãos das mãos de ladrões e canalhas, e os vaixas se encarregam da produção e distribuição. Os shudras, a classe ininteligente de homens, que não pode agir independentemente dentro de nenhuma das atividades supramencionadas, destinam-se a servir as 3 classes superiores para a sua subsistência. Anteriormente, os kshatras e vaixas supriam os brahmanas de todas as necessidades da vida, porque estes não tinham tempo a perder ganhando a vida. Os kshatras arrecadavam impostos dos vaixas e shudras, mas os brahmanas eram isentos do pagamento de imposto de renda ou do imposto sobre o terreno. Esse sistema de sociedade humana era tão bom que não havia revoluções políticas, sociais e econômicas. As diferentes castas ou classificações de Varna são, portanto, essenciais para se manter uma sociedade humana pacífica. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandhyana Taismai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Tinamini Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasini. Vishovartanta Tasyorvor Loka Vritti Karir Vibor Vaixas Tadudbhavo Vartan Nrinamnya Samavartayat. O meio de subsistência de todas as pessoas, a saber, a produção de cereais e sua distribuição aos prajas, foi gerado a partir das coxas da forma gigantesca do Senhor. Os comerciantes que se encarregam dessa execução se chamam vaixas. Muito bem, então nós estamos vendo aqui a continuação da criação da forma universal do Senhor, da Virat Rupa, da Vishwarupa. Essa forma universal foi descrita amplamente na Bhagavad Gita, no capítulo 11 da Bhagavad Gita. Arjuna pede ao Senhor Sri Krishna, que até então estava desempenhando o papel de quadrigário de Krishna e tinha recentemente assumido a posição de mestre orientador de Arjuna, né? Tinha assumido essa posição, Krishna tinha assumido essa posição de orientador e mestre espiritual de Arjuna e começou, então, no Bhagavad Gita, a narrar esse conhecimento que havia se perdido, de acordo com a própria narrativa do Bhagavad Gita, havia se perdido naquela época, esse conhecimento da Bhagavad Gita. E por isso, Krishna narrou Bhagavad Gita para Arjuna. E no capítulo 11, após Arjuna ter ouvido, né, já 10 capítulos, né, da Bhagavad Gita, ele pede ao Senhor Sri Krishna que mostre essa forma universal. E Krishna concede esse desejo a Arjuna. Ele dá a Arjuna olhos divinos, né? Isso é dito assim, na própria Bhagavad Gita, que Krishna explica para Arjuna que com a sua visão normal, natural, ele não poderia ver essa forma universal. E Krishna lhe dota momentaneamente, né, de uma visão especial com a qual Arjuna poderia ver a forma universal de Krishna, e Krishna expande essa Viratrupa, ou Vishwarupa, né, forma universal. E Arjuna imediatamente vê inumeráveis bocas e planetas e fogo, os elementos materiais, né, os semideuses fazendo orações, os demônios fugindo daqui para ali. E ele começou a ver também os vários guerreiros, tanto de seu exército quanto do exército do Duryodhana, sendo engolido pelas inumeráveis bocas dessa forma universal. Ele
viu o tempo se manifestando ali na forma universal de Krishna. E Arjuna, ele ficou tonto e ficou assim, estupefato, né, com o que ele estava vendo. E ele pede para Krishna se manifestar novamente na sua forma de 2 braços, com a qual Arjuna estava acostumado a interagir dentro da sua relação amorosa com Krishna. E Krishna, então, após manifestar nessa forma universal para Arjuna, volta a exibir a sua forma de 2 braços. E o Senhor Sri Krishna explica para Arjuna de que aquela forma de 2 braços de Krishna é muito rara também de se ver. Não é? Apenas devotos muito avançados, devotos puros, que tenham desenvolvido uma devoção muito avançada por Krishna, é que podem perceber Krishna naquela sua forma de 2 braços. E Srila Prabhupada, em outros significados, aqui mesmo no 3º canto, ele explica que Krishna, o Senhor Krishna, ele mostra essa forma universal para saciar, né, os impersonalistas. Né? Ele diz que os impersonalistas eles se apegam muito a essa forma material. Né? É uma forma temporária de Krishna, né? Essa forma material universal de Krishna. É claro que o Senhor Krishna não tem nenhum atributo material, né? Mas muitas vezes, por sua bondade, ele aparece nos elementos materiais, e mesmo assim ele não perde a sua natureza transcendental. Então, embora a forma universal esteja ligada a esse universo material, e esse universo material é um universo temporário, é uma nuvem no céu espiritual, né? Dentro do Mahatattva, né? Esses universos materiais, eles, ainda assim, a forma universal de Krishna, por estar dentro desta energia material, ainda assim é transcendental, porque a natureza material nunca toca Krishna. Mas para os impersonalistas, essa forma universal é o grande todo, né? É o tudo. É o que as pessoas admiram nos universos, né? Os cientistas ficam maravilhados quando começam a apontar seus telescópios e radiotelescópios para as galáxias e veem essa expansão no universo e ficam maravilhados com o que eles estão vendo, né? Assumem que o seu conhecimento sobre a física que eles detêm aqui, deste plano, ele se repete em todos os planos de existência, então eles ficam maravilhados com essa forma universal. Isso é uma maneira impessoal de perceber o universo, ou seja, perceber o universo sem a condução, sem a direção de uma suprema personalidade de Deus que detenha a sua inteligência, a sua individualidade, as suas opulências. Como nós sabemos, né? Logo no início do Srimad Bhagavatam, a suprema verdade absoluta é descrita como o Bhagavan, aquele que possui inumeráveis opulências, conhecimento ilimitado, riqueza ilimitada, até renúncia ilimitada. Esses são atributos pessoais. Somente uma pessoa pode obter conhecimento, renúncia. Esse é um aspecto pessoal de Krishna, que é um aspecto muito avançado de compreensão espiritual. Muitas vezes nós vemos a inversão desse valor, achando que pessoas que veem Deus como uma pessoa, são pessoas, essas pessoas são de pouco conhecimento, ou são pessoas muito primárias que se projetam os seus atributos na divindade, mas é o contrário. O fato de nós termos esse atributo, e nós temos esses atributos porque esses atributos existem na suprema verdade absoluta. Não pode haver um efeito sem que a causa desse efeito também não tenha essas qualidades. Assim como, por exemplo, nós percebemos a luz e o calor que emana do Sol,
porque o próprio Sol, ele tem luz e calor. Então, se nós percebemos individualidade, personalidade, até em seres que ocupam uma hierarquia muito rudimentar, como animais, né, insetos, nós percebemos individualidade e até nessas formas de vida, é porque esse é o efeito, né? Porque na causa de todas as causas, essa individualidade, ela existe, senão era impossível que o efeito tivesse alguma qualidade que a causa não tivesse. Então, logo no início do Srimad Bhagavatam, Krishna é descrito como a causa de todas as causas. E isso significa que tudo que existe no que vem depois da causa, o efeito de toda essa criação, tanto espiritual quanto material, tudo isso, todos esses atributos, eles existem na causa suprema de todas as causas. Mas, como estava dizendo, né, os cientistas ficam maravilhados com essa forma, gigantesca forma universal, né? Aqui no próprio, na própria tradução, né, dos sinônimos das palavras, né? O Srila Prabhupada traduz a palavra Tasya como sua, né? Tasya Urvor, das suas coxas. E aqui é sua da forma gigantesca. A forma universal é considerada a forma gigantesca. E essa forma gigantesca ela é admirada pelos impersonalistas. E, por consequência, dos cientistas modernos que buscam explicação para esse universo de uma maneira independente do conhecimento transcendental da Suprema Personalidade de Deus. Uma outra coisa muito interessante aqui é que essa forma universal de Krishna, como estava dizendo, ela é ao mesmo tempo material, mas Krishna nunca é contaminado por essa energia material. Uma outra maneira onde Krishna se manifesta com os elementos materiais é, por exemplo, na arte Vigraha, nas deidades do templo. Embora nós possamos tocar a deidade, ou ver a deidade com os nossos sentidos materiais, ainda assim, pelo fato de ser adequadamente instalada, seguindo as injunções védicas por pessoas qualificadas pelos brahmanas, Krishna ele concede essa misericórdia de se manifestar na forma da deidade. E a forma da deidade, embora seja construída a partir de elementos materiais, passa a ser assim também transcendental. Então, mesmo acontece com o Krishna Prasada, né? São alimentos espiritualizados. Então, tudo que é tocado por essa energia transcendental de Krishna, pela energia espiritual, energia interna de Krishna, passa a ser espiritual também, passa a ser transcendental, mesmo se manifestando dentro da energia material. Nós vemos, por exemplo, Srila Prabhupada, ele é um devoto puro, intocado pela energia material, mas ele andou aqui entre nós com um corpo, aparentemente um corpo material. No entanto, nós sabemos que o próprio corpo de Srila Prabhupada, devido a estar sendo utilizado por um devoto puro, ele passa a ter também atributos espirituais mesmo nesta forma material. E assim mesmo, o Senhor Krishna, quando ele executa, né, a Mauna Lila, quando ele sai aqui do mundo material, ele também deixa um corpo material também para confundir os impersonalistas, né? Mas nós sabemos que Krishna, ele, na verdade, ele, assim como, inclusive, as almas espirituais, nós não somos esse corpo material, nós estamos nesse corpo material. E à medida que nós utilizemos o corpo material para o serviço devocional, ele vai se espiritualizando. Então, por tudo isso, nós podemos perceber que o mais importante é a nossa consciência, é
Por isso que Srila Prabhupada ele criou um movimento para a consciência de Krishna, né? Para que nós nos tornássemos conscientes de Krishna. À medida que a nossa consciência vai se tornando consciente de Krishna, nós vamos nos espiritualizando. E essa é a única forma de nos livrarmos da energia material ilusória. Agora, nós vemos aqui nesse verso como Krishna, ele cria a partir da sua coxa, dessa forma universal, né? Os Vaishyas. Esse é o tema desse verso, né? Que os meios de produção de cereais e a distribuição foi criado a partir das coxas, dessa forma gigantesca do Senhor, né? E os comerciantes que se encarregam dessa execução, eles são os Vaishyas. E os Pradyas são as pessoas, né? A população. Então nós estamos vendo aqui nessa parte, nesses trechos, esses últimos versos e o seguinte, aqui no chamado Bhagavata, como que as divisões sociais foram criadas a partir da Viratrupa, a partir da forma universal de Krishna. Então ela é uma divisão intrínseca a todas as almas que estão condicionadas neste mundo material. Então veja bem, essas divisões, elas existem aqui no mundo material como uma forma de organização social. Para nós que somos Diva Bhuta, pessoas condicionadas a essa existência material. Então, quando esse universo ele é arquitetado por Brahma, né? Vene Brahma, Hridaya Adikavayu, a pessoa original recebe o conhecimento em seu coração e ele começa a arquitetar, projetar e desenhar esse universo material e criar esse universo material, ele já vem imbuído dessas divisões sociais para essa forma humana de vida. Então essa é uma maneira védica de seguir com a vida saudável dentro desse mundo material. Simplesmente seguir varnas ou mesmo ashramas, isso não é suficiente para que nós possamos transcender a natureza material. É necessário também praticar Jagya, o sacrifício, que nesta era é o Sankirtana Jagya. Então, é preciso ir além e simplesmente participar da sociedade dentro de alguma varna ou ashrama. É preciso também nos dedicarmos a esse sacrifício da era, que é o sacrifício de Sankirtana, que é cantar e distribuir os nomes da Suprema Personalidade de Deus através dessa forma do Mahamantra. No entanto, a nossa sociedade ela encontra-se num estado de tamanha degradação que, devido à cobiça, não apenas a cobiça, mas ao desejo intrínseco de dominar a natureza material, o que a nossa sociedade vive atualmente, somente em Kali Yuga isso se agrava muito, né? Num estado muito doentio. Por isso que nós estamos vendo tantas guerras, tantas disputas acontecendo e pessoas extremamente agressivas uns com os outros. Isso não é uma forma de organizar uma sociedade saudável. Então nós, como seres humanos, né, como forma humana dentro desse planeta, com a enorme responsabilidade que nós temos, porque nesse plano de existência aqui em Bhumandana, nós temos uma posição avançada em relação a muitas outras formas de vida, como os animais, as plantas, né? E nós simplesmente não temos um comportamento adequado, digo isso como um ser humano, independente de nacionalidade, independente de etnia ou crença religiosa,
nós podemos entender que como sociedade humana, nós estamos falhando e falhando grotescamente. Sim, claro, nós podemos ter avanços científicos aí enormes, né? Nós temos grandes naves espaciais, vamos para outros planetas, temos diferentes formas de avanço tecnológico, temos até inteligência artificial, né? O que nos falta é uma inteligência natural mesmo, de começar a enxergar de frente e tentar entender a causa de todos os problemas. E a causa desses problemas não é simplesmente trocar um sistema social por outro, um sistema político por outro. A causa é que esse é uma compreensão avançada do que é este mundo material, por que ele existe, porque Krishna se dá o trabalho de assumir essa Virat Rupa e criar todas essas formas, todos os planetas e todas essas divisões. Por que ele se dá esse trabalho? Porque nós, como almas espirituais, desenvolvemos um desejo de desfrutar por nós mesmos o que, na verdade, é a energia da Suprema Personalidade de Deus, de Krishna. Então, a nossa forma original, Nitya Siddha, Sadhya Kabunaya, nossa forma original perfeita, Nitya Siddha, nós servimos e adoramos e temos uma relação amorosa diretamente com a personalidade de Deus. Mas, por mau uso da nossa liberdade, né, do nosso livre-arbítrio, nós, de alguma forma, desenvolvemos essa inveja da Suprema Personalidade de Deus. Então, quando nós começamos a estudar esse assunto, trazer a causa raiz deste problema, encarar isso assim, de frente, então tudo começa a fazer sentido e uma possível solução ela começa a se desenhar. Porque à medida que a alma espiritual ela desenvolve esse desejo, imediatamente ela é alocada na energia material, porque para poder, tá bom, Krishna, você quer tentar desfrutar? Aqui é impossível, aqui dentro dessa energia transcendental, mas eu crio para você aqui um universo material e você vai tentar desfrutar lá nesse universo material. Então, o primeiro propósito deste universo material, e está claramente ligado a essa forma universal de Krishna, é dar uma oportunidade para as almas Diva-Bhutas que elas entrem na natureza material e tentem se assenhorear e desfrutar dessa natureza material como se nós fôssemos os donos dessa energia material. E é claro que aí começa uma grande disputa, porque eu quero ser o dono, o colega aqui do lado também, a colega ali também. Então, algumas vezes nos organizamos em grupos, né, tribos, né, países, estados, e nós começamos a disputar o domínio dessa natureza material uns com os outros. E aí vem toda uma história, né, de que nós somos, né, sempre algum grupo, né, se acha que ele é o bom e os outros são os maus. Começa o maquineísmo, né? Nós somos bons, eles são maus. Mas, na verdade, tudo isso é uma luta por dominação, para ver quem consegue domínio sobre essa energia material mais do que o outro grupo, um domínio maior, fazer o outro grupo se curvar à sua vontade. Isso é a causa, né, de todas essas disputas. Isso existe em todos os níveis, né? Às vezes dentro da própria família, né? Tem essa disputa de poder, e nas empresas também, as pessoas trabalham, mas sempre estão disputando, né? Algumas vezes tem algumas alianças, outras assim. Isso é muito comum, porque é a nossa própria natureza. Este é o desejo original, né? Que é mergulhar nessa existência material. Então, a verdadeira disputa, nós nos tornamos verdadeiramente vencedores quando nós vencemos a nossa própria ignorância. Não é quando nós vencemos o nosso semelhante em alguma disputa por território, por posição, por poder político.
isso não é possível. O que nós precisamos mesmo é vencer essa causa de estarmos aqui, que é essa ignorância. Muito bem, então esse é um primeiro propósito dessa Virat-Rupa, né, que é trazer, dar esse palco para que nós vivamos esse sonho, essa ilusão, essa grande alucinação de que nós somos independentes da Suprema Personalidade de Deus e que podemos desfrutar das energias da Suprema Personalidade de Deus como se fôssemos os senhores dessa energia. Nós estamos vendo, temos na nossa história recente, né, civilizações que escravizam outras civilizações. Essa é a nossa história como seres humanos, principalmente aqui em Kali Yuga. O que Prabhupada menciona aqui no significado era uma organização que havia numa outra yuga, né, e que trazia um certo equilíbrio para as pessoas que viviam naquela yuga. Então ele explica que, por exemplo, que os Vaishyas, essa classe que ele se ocupa em Visha, ou seja, agricultura, e o negócio da distribuição de produtos agrícolas. E aí envolve transporte e operações bancárias, né? E Prabhupada explica que esse meio de vida agrário, ele é um meio de vida muito simples. Por isso que Prabhupada tinha esse lema muito forte, né? Vida simples, com um pensamento elevado. Não é uma vida complexa com um pensamento raso, que é exatamente o que vivemos hoje em dia. Nós temos uma vida extremamente complexa, uma sociedade extremamente complexa, que busca essa complexidade, né, nesse falso avanço material, com um pensamento cada vez mais imediatista, um pensamento raso, sem nenhuma reflexão sobre o porquê desse universo, né? Por que estamos aqui, das verdadeiras causas das ansiedades da vida humana, né? E pensa e fica num plano muito raso, esse plano corpóreo, esse plano material de existência. E Prabhupada então explica que os Vaishyas tinham esses deveres de proteção às vacas, né? Proteção às vacas e a agricultura e aos negócios. E hoje, o que os Vaishyas fazem? Eles matam as vacas e vendem os cadáveres das vacas. É exatamente o oposto do que, para uma vida social minimamente equilibrada, deveria se fazer. Então, porque dá trabalho. Cuidar de vacas e manter as vacas, e manter os bezerros, e as vacas também param de dar leite em algum momento, elas envelhecem. Então, cuidar das vacas dá trabalho. E muitas vezes não é lucrativo. Então, mas o que acontece? Devido às inversões de valores na sociedade, os brahmanas deixaram de ser brahmanas, né? Os kshatras pararam de defender as pessoas menos protegidas ou mais desprotegidas e passaram a defender a si mesmo. E os Vaishyas começaram a tomar o controle da sociedade. E através de uma ganância descontrolada. Então, eles simplesmente pararam de proteger as vacas porque viram que dá mais lucro matar as vacas e vender a carne das vacas. Podem matar os bois também, que não dão leite mesmo. E os bois servem para trabalho no campo, né? Puxar o arado. Mas hoje nós temos aí a indústria fazendo trator. Então, quem precisa de carros de boi? Então, mata-se os bois, matam-se as vacas, dá mais lucro. E nós tratamos isso nas escolas como o avanço da civilização. A narrativa é essa, que nós avançamos. E hoje em dia, as operações bancárias tomaram conta de todas as classes sociais. O Prabhupada diz que
a sociedade humana deveria se ocupar em prover os alimentos, agricultura, distribuição de produtos agrícolas, envolvendo o transporte e proteção às vacas, né? O leite é um alimento miraculoso em outros significados aqui dentro do Srimad Bhagavatam. Se explica que o leite ele refina as células, né, os neurônios das pessoas, né, seres humanos. Ele é um alimento muito milagroso, coisa que nós desconhecemos hoje em dia, né? Até porque o leite, quando é produzido hoje em dia, ele é cheio de conservantes e hormônios. Então, hoje existe, devido à ganância extrema dos Vaishyas, eles são capazes de fazer qualquer coisa para aumentar a lucratividade, mesmo que seja necessário envenenar as pessoas, né? Desde que isso dê lucro. E aqui os negócios, por exemplo, hoje em dia, muitos Vaishyas preferem ter simplesmente o dinheiro guardado, né? São os grandes fundos de investimento. Então, eles detêm uma fortuna de trilhões e trilhões, né? Essa fortuna fica em fundos de investimentos que prestam e ganham juros em cima disso. Então, muitos desses Vaishyas, eles nem produzem algo utilizável pelas pessoas. Eles estão fazendo especulações financeiras de juntar um valor, empresta o valor, tem juros sobre esse valor. Então, então nem produção mais de valor existe na sociedade humana. E qual é o resultado? Milhares de pessoas, milhares não, bilhões de pessoas, né, vivendo na mais absoluta miséria. Quando que dentro desse mundo material, quando a Virata Rupa ela é criada para dar sustento a qualquer alma condicionada que esteja vivendo nesse plano de existência. Isso inclui animais, plantas e seres humanos. Então, há suficiente alimento, suficiente riqueza para todos, desde que essa classe comerciante não queira se apropriar exageradamente de todas essas riquezas e usurpar o fruto do trabalho das outras classes sociais. E essa influência ela é nefasta. Por quê? Hoje em dia, os kshatras, assim chamados kshatras, que são administradores ou chefes de forças militares, eles dependem dos Vaishyas, eles dependem desses fundos, dessas operações financeiras, porque os políticos são eleitos com muito dinheiro. O pessoal fala em democracia, mas primeiro que você só conhece aqueles determinados candidatos que têm, porque tem todo um dinheiro que faz com que eles possam ser candidatos. Não? E mesmo que os que são eleitos são aqueles que gastam milhões, né, para poderem ser eleitos. Então a própria classe administrativa, hoje, ela é refém dessa classe comerciante, né? Então e os professores e as instituições de ensino também elas são financiadas por esses fundos de investimento, são financiadas ou por instituições privadas que estão na mão dessas instituições financeiras, acionistas, né? Ou pelo Estado, que hoje em dia também é controlado, né, por esses grandes fundos de investimento, por esses falsos Vaishyas que não estão produzindo a agricultura e distribuindo alimentos para a população, mas estão especulando e usurpando, né, os valores que são produzidos pelas outras classes sociais. Então, hoje, a situação ela é muito crítica na humanidade porque
não se respeitam os valores espirituais. Isso tudo começou quando Kali Yuga começa. Se nós lermos os capítulos anteriores do Srimad Bhagavatam, nós vamos ver que durante a transição, a personalidade de Kali, quando ela aparece no reinado de Maharaj Pariksit. E Maharaj Pariksit, ele não deixa a Kali Yuga entrar, porque o que haveria... ele viu aquela cena, né, icônica, né, de um Shudra, né, atingindo ali uma vaca, né, um touro da religião, que já estava com 3 pernas, né, destruídas, e a última perna também já estava sendo destruída também. E Maharaj Pariksit, ele para a personalidade de Kali, né? Ele trava o avanço da Kali Yuga, porque ele era um grande kshatriya, realmente um grande protetor da sociedade, um grande exemplo. Então, naquela época, Krishna, ele movimentou toda aquela batalha de Kurukshetra para colocar verdadeiros kshatriyas, que eram os Pandavas, né, liderados por Yudhishthira Maharaj, que era a personificação do Dharma no poder. Então, Pariksit é descendente, né, de Arjuna, né, dos Pandavas, né, é descendente dessa classe de devotos avançados e grandes personalidades, grandes Mahatmas, grandes almas. E ele pediu Kali de chegar. Mas Pariksit foi amaldiçoado. Olha que coisa incrível. E ele foi amaldiçoado justamente por um menino brahmana. Então, quando Pariksit estava muito cansado e ele andou porque estava andando muito tempo pela floresta, né? Caçando, ele estava andando, ele se perdeu na floresta e foi andando até chegar a uma vila. E ele ofendeu um brahmana porque ele colocou uma guirlanda de serpente, não sei se vocês conhecem essa história. Só que o brahmana então acordou e recebeu muito bem o Pariksit, não se ofendeu, mas o filho desse brahmana, ele se ofendeu, e como Maharaj Pariksit havia colocado ali uma guirlanda de uma serpente morta, né? Então esse menino brahmana disse que Maharaj Pariksit seria picado por uma serpente em 7 dias. Aí começou a degradação da era. Isso faz parte também do ciclo das eras, né? Mas esse ciclo começa quando um kshatriya ofende a um brahmana amaldiçoa um kshatriya. E por isso que o afundamento dessas duas classes sociais, o que acontece é que os Vaishyas assumem essa proeminência em Kali Yuga. É o que está acontecendo. Então, as operações bancárias que deveriam promover a distribuição dos produtos agrícolas para todos os seres humanos, e não humanos até, ela deixa de ser feita e eles começam a concentrar demasiada riqueza. Aí desenvolve uma avareza, uma ganância extrema. E aí já não protegem os Shudras também, os trabalhadores, eles são meio de exploração dessa classe. E essa é a fonte dos problemas de toda a sociedade. É claro que eliminar a classe dos Vaishyas como fonte de solução não é a solução. Também não é a solução colocar os Shudras no poder. A solução é que verdadeiros brahmanas possam, de novo, né, desenvolver as suas qualidades brahmínicas, porque não é uma questão de nascimento. Também esse é um outro erro que acontece em Kali Yuga. Nasceu numa família
Vaishya é um Vaishya, nascer na família Shudra é um Shudra. Não, isso são qualificações das pessoas. A pessoa pode nascer numa família brahmana, mas ter qualidades de um Shudra. Então ele deve agir como um Shudra, e ao contrário pode acontecer. Nós temos vários exemplos, principalmente na Goura Lila, né? Havia vários devotos avançadíssimos, brahmanas avançados, que haviam nascido em famílias de classes ditas inferiores. Então isso é uma questão de qualificação pessoal da pessoa realmente poder desenvolver um tipo de trabalho dentro da sociedade humana. Então, se os brahmanas, eles voltam a... O que qualifica um brahmana? Em última análise, um brahmana não é qualificado. Eu sou um professor, sou um brahmana. Hoje em dia, não. Um professor, ele é um Shudra, ele trabalha por um salário, né, pago ali por um Vaishya, que é o dono daquele negócio ali, daquela... Então, não é isso. O brahmana é aquele que vive no Brahman. O brahmana, ele não se contamina pelos modos da natureza material. Ele vive, no mínimo, em Satyaguna. Ou Vishuddha Sattva. Ele pode realmente transcender. Esses são verdadeiros brahmanas. Eles vivem na bondade pura, eles vivem enxergando o Brahman. Por isso que eles são brahmanas. Não é só uma ocupação. E é claro que os brahmanas se ocupam naturalmente como mestres e professores. Né? Mas é a qualificação deles que lhe dá a ocupação. Não é a ocupação que dá a qualificação. Hoje em dia, todos os valores estão trocados, né, na nossa sociedade. Então, com o restabelecimento de verdadeiros brahmanas, verdadeiras pessoas que vivem de fato no Brahman, pode haver uma solução para a sociedade humana. Mas mesmo assim, isso é seção karma kanda dos Vedas, né? Vamos seguir as regras, os dharmas, as regras, regulações dos Vedas, e aí nós vamos então avançar a sociedade humana. Mas mesmo assim, isso é muito arriscado, porque ainda assim nós estamos falando de sociedades de almas condicionadas, almas com desejo de desfrutar da natureza material. Então a verdadeira solução definitiva, e possivelmente mais difícil, é nos tornarmos todos conscientes de Krishna. É por isso que Prabhupada ele foi exatamente no ponto. Ele não escreveu grandes temas sobre como organizar a sociedade. Ele menciona isso em vários versos, principalmente quando esse tema aparece no Bhagavad Gita, quando Krishna fala sobre Varnashma, ou o Bhagavatam agora, por exemplo, quando Krishna menciona a criação da Virat Rupa, né? Mas se nós formos analisar o cerne da questão dos livros de Prabhupada, toda a sua energia era tornar-nos devotos puros de Krishna. Essa é a grande ambição. Porque essa é a única ação que verdadeiramente resolve todos os problemas. Ou seja, voltarmos a Krishna. Por isso que Prabhupada criou, né, Back to Godhead, né, volta ao Supremo. É voltar a nossa consciência para a consciência de Krishna. É voltar à nossa posição original, constitucional, Siddha Swarupa, a nossa posição perfeita, original, nossa forma original, como alma espiritual, não Diva Bhuta, né, mas almas Nitya Siddha, almas eternamente liberadas. Assim, essa é a verdadeira forma de resolver esses problemas, né? E aí nós estamos esbarrando num outro propósito dessa Virat Rupa, desse mundo material. Esse mundo material também deve servir como uma espécie de escola, onde nós aprendemos que esse desejo de assenhoramento da energia material, ele é frustrante. Ele é frustrante do ponto de vista individual, não nos deixa felizes de um ponto de vista individual, e do ponto de vista social, muito menos. Nós não somos felizes como sociedade. Nós não somos felizes como humanidade. É claro que existem lampejos, né, de humanidade. Por exemplo,
Temos uma crise muito agora, atualmente, né, no sul do país, aqui do Brasil, e muitas pessoas se movimentam para ajudar, e muitas pessoas estão sendo ajudadas, não porque os kshatras estão lá ajudando, né, ou os vaixas estão lá ajudando, mas as próprias pessoas, umas às outras, se ajudando. Isso é a maior ajuda que realmente, de fato, acontece no momento. Então, em termos de organização social, zero. Zero. Nós não temos nenhum avanço nesse sentido. E o que nós temos são pessoas com maior ou menor consciência, né? Valores, e que procuram, de fato, se dedicar e ajudar outras pessoas, né? Que tem esse sentimento de caridade, de misericórdia, né? Que é tão importante para vivermos como irmãos e irmãs, né? Afinal, é isso que somos, todos, não é? Mas o caminho, seguramente o caminho mais seguro é nos tornarmos conscientes de Krishna. E, claro, divulgar esse programa de tornar as pessoas cada vez mais conscientes de Krishna. Isso pode, de fato, trazer uma condição menos doentia, né? Pode ir aos poucos, né? Corrigindo esses desvios humanitários, né, que nós temos hoje em dia. Tanta agressividade, tanta perturbação, tantas ameaças, né? Tanta ineficiência, né, dos sistemas sociais, que muitas crianças, milhares de crianças morrendo de fome num mundo onde há tanta oportunidade de produção de alimentos, né? Isso é uma coisa que é muito difícil de conviver, né? Muito difícil de aceitar, como se fosse algo normal, natural, né? Muito bem, então eu vou parar aqui e vou ler aqui o mantra que lemos hoje, que foi do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 6, verso 32. Vishovartanta tasyorvor loka vritti karir vibho vaishyas tadudbhavo vartam nrinamyasamarvartayat. O meio de subsistência de todas as pessoas, a saber, a produção de cereais e sua distribuição aos pradyas, foi gerado a partir das coxas da forma universal gigantesca do Senhor. Os comerciantes que se encarregam desta execução se chamam vaishyas. Muito bem. Então, espero que vocês tenham apreciado essa humilde tentativa de comentar Bhagavata Purana, o Purana Imaculado, e ler a tradução e significado de Srila Prabhupada. Então vamos ver os comentários aqui na nossa página do Facebook, né? Vamos começar aqui. Com Rio de Janeiro, Hare Krishna, bom dia a todos. Marcelo Magalhães, Hare Krishna. Marcelo Magalhães, minhas reverências. Lila Das Benvenuti, bom dia. Reverências minhas. Hare Krishna, reverência. As formas universais não são diferentes? É que no Bhagavad Gita fala de uma forma universal que não se tinha visto antes. Muito boa pergunta. De fato, para cada universo, nós podemos dizer que há uma forma universal. De fato, ela existe. Por isso que há diferentes formas universais, porque os universos materiais eles diferem um pouco uns dos outros, né? Por exemplo, há universos materiais como o nosso, em que Brahma tem 4 cabeças. Mas há outros universos, onde o Brahma, o ser original, tem muito mais cabeças, por exemplo.
Isso está ligado com as dimensões, né, que existem nesse universo. Então nós vimos quando esses Brahmas vão visitar o Sr. Krishna em Dwarka, né, tem um momento em que vários Brahmas de vários universos vêm visitar o Sr. Krishna, então eles são diferentes. Então em cada um desses universos há uma Virat-rupa com mais ou menos manifestações, né, maiores e tal. Nosso universo não é nem um dos maiores, não, está entre um dos menores. Tanto que o nosso Brahma ele ficou envergonhado, porque quando ele chega para ver Krishna, ele chega, eu sou Brahma. E aí quando ele vê outros Brahmas de outros universos tão mais opulentos, ele ficou meio envergonhado. Krishna gostava de ensinar isso aos seus devotos, né? Ter mais humildade, mas às vezes a gente começa a achar que nós somos muito importantes, muito grandes e né? Como se diz na gíria, rei da cocada, né? E na verdade Krishna vai lá e mostra, não é nada disso não. Já fazia muito disso, né? Então, nesse sentido, sim, há outras Virat-rupas, né? Mas no Bhagavad Gita se diz que aquela forma não havia sido vista antes, porque Krishna não havia manifestado dessa maneira, né? A partir da sua expansão de 2 braços, mostrar a forma universal. E Arjuna pôde ver aquilo, né? E é interessante, porque se vocês encontrarem alguém que se diz, eu sou Deus, então você pede para... Então, por favor, mostra só a sua forma universal. Não precisa fazer mais nada, não. Mostra aí a forma universal para a gente entender, né? Realmente que você é Deus. É uma forma também... Krishna mostrou essa forma para ficar bem claro a posição transcendental absoluta de Krishna, né? Vamos ver mais outras perguntas. De reverências do negócio da Prabhupada, ou então no comunismo os Shudras assumem o poder. Podemos dizer que no capitalismo os Vaishyas assumem o poder, no comunismo os Shudras assumem o poder, mas o que nós vemos é que nenhum desses sistemas traz felicidade para as pessoas, né? O que deveria haver eram brahmanas, de fato, fixos no Brahman, não falsos brahmanas, né? Que orientem a sociedade com valor, e por exemplo, assim, pelo próprio exemplo, como Prabhupada nos deu o próprio exemplo dele, exemplo pessoal, que é o melhor de tudo. Então, brahmanas que estão fixos no Brahman, orientando as outras classes sociais como adquirir valores espirituais e cultivar vida espiritual e levar uma vida mais simples, né? Mas o que acontece hoje com as propostas de desfrute material, né, que é imputado, né, as pessoas estão tão viciadas que é difícil que elas parem para ouvir, né, a mensagem de um Brahmana que esteja fixo no Brahman. Essa é a grande dificuldade, né? Na Bhagavad Gita tem uma alusão a isso, né? Eu até mencionei isso anteriormente, recentemente, numa outra aula que eu dei na Mayapur TV Brasil. Enfim, da alegoria da carruagem, né? Que está correndo em direção ao abismo. Os sentidos são os cavalos, né? Os cavalos são os sentidos, né? A língua, o paladar, né? A visão, o olfato, a audição, todos empurrando a carruagem. A alma está ali dentro da carruagem com o condutor, que seria a inteligência, segurando as rédeas, que seriam a mente. E a carruagem toda é o falso ego, né? A falsa identificação da alma com aquela carruagem. Ela não consegue simplesmente abrir a porta e descer, porque a carruagem está correndo, ela está indo para o abismo, ela morrendo de medo, não sabe o que vai ter lá no abismo. Vai vir a morte, vai vir a doença, vai vir a velhice. Mas correndo ali, vai vir, sei lá, uma guerra, vai vir uma fome, vai vir uma tragédia, né? Isso é assim que vivemos nesse mundo material, né? Vamos falar claramente, né? E é um mundo que funciona em ondas. Às vezes a pessoa está numa fase de desfrute, acha que o mundo é lindo, maravilhoso, daqui a pouco isso vem abaixo, né? Mas, enfim, a ideia e aí já respondendo a pergunta aqui abaixo, né? Como podemos dominar a nós mesmos? É tentar com um grande desejo
de segurar, a fazer com que a inteligência segure as rédeas, que é a mente. Então, através da inteligência e segurar as rédeas dos sentidos, que são a mente, que a mente tem a função, né, de sentir, pensar e desejar. Então, com a inteligência clara de que precisamos nos fixar no Brahman, vivermos diariamente para libertar a alma, fazer com que ela possa descer em segurança dessa carruagem, né? E aí sim tentar dominar o sentido. E isso é feito com a prática do sacrifício da Eda, do Sankirtana Jagya, que é basicamente cantar e ouvir sobre Krishna, cantar o Mahamantra, ouvir, ler os livros de Prabhupada, que estaria nesse nível de ouvir, né, a mensagem de Prabhupada, né, e de outros devotos avançados também, e cantar e distribuir esse conhecimento, né? Então essa é a forma de dominar a nós mesmos. Tem também Paramatma de copiloto. Assim, Paramatma, o Paramatma ele não interfere diretamente, ele acompanha a alma espiritual. E se a alma espiritual realmente manifesta esse desejo de se autodominar, Paramatma dá essa força espiritual para a alma, né? Mas ele é como diz na Bhagavad Gita, né? Tem no Kshetra Gyaka, no terceiro capítulo, tem uma alma que está comendo os frutos da alma, um passarinho, né? Comendo os frutos da árvore, desculpa, que é a alma, né? A alma espiritual é como um passarinho, a alma condicionada, né? Como um passarinho comendo os frutos da árvore, tem um outro passarinho observando. Então, esse outro passarinho é Paramatma, né? Uma vez perguntaram a meu Guru Maharaj qual é o passatempo de Paramatma, né? Porque tem passatempo de Nrsimhadeva, tem passatempo de Varaha. Qual seria o passatempo de Paramatma? Aí meu mestre espiritual, ele parou, pensou, é observar suas besteiras. Então, o grande passatempo de Paramatma é ficar observando as suas besteiras. E se você tem um desejo sincero de servir a Krishna, Paramatma vai aumentar esse desejo, vai iluminar sua inteligência, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, aqueles que sempre me adoram, né, obtêm inteligência para vir a mim. Um outro comentário aqui, está sentado do lado do passageiro, que é a diva com uma autoescola, no instrutor fixa do lado do aluno. Isso. Paramatma, ele pode agir como instrutor se, assim como Arjuna, ele estava desempenhando Arjuna e Krishna, né? Krishna estava desempenhando o papel de primo de Arjuna, né? Ele estava conduzindo a quadriga de Arjuna, mas na hora que Arjuna ficou em confusão, sua mão tremeu, o arco Gandiva escorregou e ele, Krishna, o que eu faço? Nesse momento, Krishna passou a desempenhar o papel de mestre, né? Instrutor de Arjuna. Então é necessário que a gente tenha esse desejo, dar essa oportunidade que Paramatma nos dê as instruções. Senão a gente continua dirigindo. É como nesse exemplo aí, o cara dirige, não quer saber do instrutor e faz qualquer coisa, sobe na calçada, bate em todos os lugares. Assim que nós temos dirigido, né, nossa existência aqui no mundo material, né? Tem um passatempo antes da batalha de Kurukshetra que Krishna exibiu a forma universal na Assembleia dos Kurus. Pode ser que tenha havido. Eu não estou lembrando desse passatempo, não. Não estou lembrando agora. A gente pode dar uma pesquisada. Assembleia dos Kurus. Não lembro, não creio. Marcelo Magalhães, todos os glórios devotos reunidos, Goura Premanandi. Haribol. Eu acho que esse é aqui o último comentário. Já passamos do horário, né?
Duryodhana fez pouco caso. Duryodhana não tinha, por ele não ter avanço espiritual, por ele não ser um devoto, ele não conseguia admirar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Então ele estava realmente envolto na ilusão. Muito bem, muito obrigado. Vamos parar então. Todas as glórias a Srila Prabhupada.